Aqui, gente, vamos voltar para mais algumas dicas preciosas de legislação penal especial para sua prova de delegado do Maranhão. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Mantenha calma, né? É importante que você mantenha calma na hora de fazer a sua prova. Não é isso, gente? Mas vamos falar sobre as dicas e no finalzinho eu vou falar algumas coisas aí para vocês sobre prova. Bem, gente, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Eu estava falando sobre a 8.072, né? E aí eu parei aqui no ponto, olha aqui, que eu estava falando do sistema legal, que só é crime hediondo aquilo que está previsto lá no artigo 1º da lei 8.072 de 90, né? Não pode confundir o que é crime hediondo com o que é crime equiparado ao hediondo. Isso aí que é, assim, algo elementar, né? Eu não posso confundir o que é hediondo com o equiparado ao hediondo. O que é equiparado ao hediondo? Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Isso caiu na prova do Ministério Público ano passado. Ministério Público de São Paulo. E um monte de gente errou. Elementar. Crime hediondo, artigo 1º. Crime equiparado a hediondo são aqueles 3 T's. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Lembrando que a tortura imprópria ou tortura por omissão não é considerado crime equiparado ao crime hediondo. Assim como também, nós já vimos, não é considerado crime equiparado ao hediondo o crime de tráfico privilegiado. O que mais que eu coloquei aqui importante para falar com vocês? Né? Bem, que não cabe fiança, anistia, graça, indulto, né? Ah, sim, eu coloquei aqui para falar para vocês algo importante. Eu coloquei aqui para falar para vocês que você tem que lembrar que hoje o regime que está na lei é o regime inicialmente fechado. Muito embora a lei preveja que o regime é inicialmente fechado, né? O HC do STF 111.840 considerou inconstitucional o regime inicialmente fechado. Quem dita qual é o regime é o juiz, não é o legislador. Isso ofende a individualização da pena. Então, qual é o regime que eu posso ter inicial para crime hediondo e equiparado a hediondo? Qualquer regime. O juiz que vai analisar o caso concreto, né? Então, cabe progressão? Cabe progressão. A progressão se dá em 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Preste atenção, e essa progressão é tanto do fechado para o semiaberto, como do semiaberto para o aberto. 2/5 se primário, 3/5 se reincidente, né? Temos que lembrar que livramento condicional tem que cumprir mais de 2/3 da pena e não pode ser reincidente específico. Majoritariamente, reincidente específico são aquelas pessoas que praticam crimes da mesma natureza hedionda, ou crime hediondo equiparado ao crime hediondo, tá certo? Temos que lembrar que antes da Lei 11.464 de 2007, né, que deu a redação ao parágrafo 2º, dizendo que a progressão se dá cumprindo 2/5 primário, 3/5 reincidente, antes dessa disposição existir, antes da Lei 11.464, né, eu tinha lá no parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos dizendo que o regime era integralmente fechado. Não era possível progressão. Quando o STF considerou inconstitucional o regime integralmente fechado, ficou em aberto quanto tempo seria possível a progressão. E o entendimento é que essa progressão podia se dar cumprindo lá 1/6 que seria o previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Para isso, você tem que dar uma lidinha na súmula vinculante número 26 e na súmula 471 do STJ, tá bom? O que mais que eu tenho que falar aqui sobre crime hediondo que eu botei aqui para vocês? Ah, sim, sobre prisão temporária. A prisão temporária é de 30 dias, podendo ser prorrogável por igual período. Então, é crime hediondo equiparado ao hediondo. Esquece o prazo de 5 dias da lei
7.960 de 89, a lei de prisão temporária. Lembrando que prisão temporária só cabe na fase de investigação. Então, qual é o prazo de prisão temporária para crime hediondo ou equiparado? 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Tá certo, gente? O único crime de associação que é considerado crime hediondo é a associação para o genocídio. Por quê? Porque está previsto no artigo 2º da Lei 2889/56 e o parágrafo único do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos prevê que o artigo 2º da Lei de Genocídio é crime hediondo. Beleza. Falando sobre isso, a gente agora vai falar alguns pontos importantes sobre a Lei 7.716. Eu coloquei aqui, né, que é a lei que trata de preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Lembrando que, para que seja crime da Lei 7.716, eu preciso exteriorizar o meu preconceito. Essa discriminação, ela existe quando eu exteriorizo o meu preconceito, que é uma prova de delegado. Lá em 2016, um caso do sujeito que tinha num quartinho vários recortes, onde ele ali deixava claro, né, de recortes de jornais, revistas, desenhos feitos por ele, de que ele era uma pessoa preconceituosa. Né? Eu não me recordo qual era o tipo de preconceito, se era raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, bem, não importa. Se ele tinha aquilo guardado no quartinho, ele não está exteriorizando o preconceito dele, não há uma discriminação, então não há que se falar em crime da Lei 7.716. Lembrando que eu não posso confundir, né, o 20 da Lei 7.716, que é um crime genérico que fala em praticar, incitar, né, induzir a discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, com o crime de injúria discriminatória, né, previsto lá no Código Penal. Né? O crime de injúria discriminatória, a pessoa ela tem a intenção de imputar uma qualidade negativa em razão da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, também em razão da pessoa ser idosa ou portadora de deficiência, né? Então, nesses casos, eu quero imputar a qualidade negativa, né? Quando eu digo para a pessoa que é católica, sua papa-hóstia, por exemplo, né? Eu digo para o sujeito que é judeu, por exemplo, seu mão de vaca, né? Eu estou querendo, então, nesse caso, imputar a qualidade negativa em razão da discriminação com relação à religião dessa pessoa. Tá certo? Agora, quando a minha intenção é de segregar o grupo, eu quero segregar as pessoas que têm aquela raça, aquela religião, aquela procedência nacional, aquela etnia, né? Então, nesse caso, eu tenho crime da Lei 7.716. Lembrando que os crimes da Lei 7.716, os crimes de racismo pela Constituição Federal, são crimes inafiançáveis, punidos com pena de reclusão, e são crimes imprescritíveis. Hoje existe uma discussão se o crime de injúria discriminatória também seria considerado imprescritível. Há um julgado do STJ, vou deixar no nosso material, um julgado do STJ dizendo que esse crime, ele seria um crime imprescritível, mas esse posicionamento, a meu ver, não é o melhor posicionamento, né? Não, foi um julgado, não há um entendimento majoritário, mas pode ser que caia na sua prova, segundo o STJ, o crime de injúria discriminatória é imprescritível, tem realmente esse julgado do STJ nesse sentido. Então, fica de olho, porque se cair, você pode dizer que isso aí é verdadeiro, né? Muito embora eu não entenda que esse é o melhor posicionamento. Vai lá no site do Sanches, que você vai encontrar no meu site jurídico também um texto onde ele
aborda essa questão de ser ou não imprescritível o crime de injúria discriminatória. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui muito importante para falar para vocês. Muito importante, né? Que foi um julgado do STF, você tem até aqui, né? Que é o RHC 134682, né? Foi de novembro de 2016, que fala sobre a prática do proselitismo, né? No caso, o caso de proselitismo não é efetivamente considerado crime de discriminação, crime da Lei 7.716. Quando uma religião critica a outra, essa religião, ela não está correta, porque não está comprovado isso, aquilo outro, está criticando a religião, tentando angariar pessoas para outra religião. Isso é prática de proselitismo. Isso não é considerado discriminação. E foi nesse sentido o julgado do STF de final de 2016. Beleza. Agora eu tenho aqui para falar com vocês sobre a Lei 9455 de 97. Vambora, não pode parar. Você pode parar aí, dar um pause, voltar, mas eu vou continuar aqui, ó, pedalando a bicicleta. Lei 9455 de 97, tortura. Lembrar que todos os crimes de tortura são crimes previstos a título de dolo. E os crimes de tortura, eles vão absorver outros crimes menos graves. Então, eu tenho a tortura absorvendo a ameaça, a tortura absorvendo a lesão corporal, a tortura absorvendo a vias de fato, a tortura absorvendo o constrangimento legal. Eu tenho a tortura até absorvendo mesmo que o crime lá da Lei 4898 de 65, que é o crime de abuso de autoridade, né? Também tenho lá esse abuso de autoridade absorvendo o abuso de autoridade. Eu tenho que lembrar que o crime de tortura no Brasil, diferente de outros ordenamentos jurídicos, ele não é um crime próprio do funcionário público, né? Ele pode ser praticado pelo funcionário público. E se for praticado pelo funcionário público, a pena é aumentada. Dá uma olhadinha lá no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1 da Lei de tortura. Então, a pena vai ser aumentada. A pena vai ser aumentada. Agora, o crime não é próprio do funcionário público. E esse aumento de pena, ele deixa bem claro isso para mim, que o crime não é próprio do funcionário público. Porque se fosse, e tendo o aumento de pena, seria um bis idem. Então, na verdade, os crimes não são próprios do funcionário público, mas se for praticado pelo funcionário público no exercício de suas funções, a pena, então, será aumentada. A pena será aumentada, né? Eu tenho que lembrar que aqui nos crimes de tortura, eu tenho lá o artigo 1º, inciso 1, com a letra A, B e C. Tem o crime de tortura no artigo 1º, inciso 2. Tem crime de tortura no artigo 1º, parágrafo 1º. Tem crime de tortura no artigo 1º, parágrafo 2º, que é o crime de tortura por omissão, que é aquele que não é crime equiparado ao hediondo. E tem o crime de tortura no artigo 1º, parágrafo 3º. Esse do parágrafo 3º, crime de tortura, é um crime de tortura qualificada pelo resultado lesão grave, gravíssima ou morte. Se houver resultado lesão grave, gravíssima ou morte, eu tenho o crime de tortura qualificada. Esse crime de tortura qualificada é um crime préter-doloso, é um crime qualificado pelo resultado, onde eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, eu tenho dolo de torturar, mas eu tenho culpa na lesão grave, gravíssima, ou culpa na morte. Cuidado, porque se eu tenho dolo de torturar e eu tenho, por exemplo, dolo de matar, eu não tenho tortura qualificada, eu tenho dois crimes. O crime de tortura e o crime de homicídio.
Tá certo? Se eu quero matar usando a tortura, então desde o início eu quero matar, meu dolo é de matar. Mas eu quero que a pessoa sofra, né? Vou cortando ela em rodelinhas. Nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho homicídio qualificado pela tortura. Para ser tortura qualificada, eu tenho que ter o combinado. Dolo de torturar, mas culpa na morte. Dolo de torturar, mas culpa na morte. Entenderam bem? Dolo de torturar, mas culpa na morte. Ou culpa na lesão grave e gravíssima. Se eu quero praticar tortura, eu quero praticar homicídio ou lesão grave e gravíssima, 2 crimes. Se eu quero matar usando tortura, 1 crime, homicídio qualificado pela tortura. Entenderam bem? Ficou bem claro isso? Com relação à tortura, eu também tenho que dizer o seguinte, existem os efeitos secundários da condenação, lá no artigo 1º, parágrafo 5º da lei de tortura, 1º parágrafo 5º da lei de tortura, e eu tenho que lembrar para vocês que esses efeitos da condenação, do artigo 1º, parágrafo 5º, eles são automáticos, não precisam vir motivados na sentença penal condenatória, porque a lei diz acarretará a perda e a interdição ou inabilitação, dá no mesmo, né, pelo dobro da pena aplicada. Então, é um efeito obrigatório e automático na lei de tortura, né? Acho que esses eram os pontos mais importantes. Vou dar uma olhadinha aqui se eu queria falar mais alguma coisa. Não, esses são os pontos mais importantes. Estou indo para a lei de crimes ambientais, lei 9.605/98. Beleza. O que eu quero falar sobre crimes ambientais? A primeira coisa que eu quero falar sobre crimes ambientais, né, é o quê? Que os crimes ambientais podem ter como sujeito ativo quem? Quem pode ser sujeito ativo de crime ambiental? Quem pode ser sujeito ativo é a pessoa jurídica. Então, eu posso ter pessoa física e pessoa jurídica praticando crime ambiental. Ótimo. Muito embora eu possa ter a pessoa jurídica como sujeito ativo de crime ambiental, eu não preciso ter o que a lei prevê lá no artigo 3º, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu não preciso ter a chamada dupla imputação. Tá? Vamos entender bem. Esse é o entendimento hoje dos tribunais superiores, que não é necessária a dupla imputação. O que significa isso? Vamos ver aqui. Quando o sujeito, pessoa física, pratica o crime ambiental, não há dúvida que a pessoa física, o ser humano, pratica conduta. O que é conduta? Né? Porque são elementos do crime. Vou até escrever aqui para vocês aqui no nosso quadro. Vamos acompanhar aí, ó. Olha aqui, ó. O crime, né? Quais são os elementos do crime? Fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Não é isso? Fato típico. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Não é isso? Conduta. Quais são os elementos da conduta? Ação, omissão, humana, voluntária, consciente, dirigida a um fim. Então, eu cheguei à conclusão que quem pratica conduta é o homem, porque a ação, omissão tem que ser humana. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Ótimo. Então, quando o homem pratica conduta, beleza. Mas quando a pessoa jurídica é autora de crime ambiental, na verdade, essa responsabilidade penal é uma responsabilidade penal por ricochete.
O que significa? O que significa que sempre por trás da pessoa jurídica vai existir uma pessoa física, né? Se você pegar aí o seu código, vamos abrir o artigo 3º da Lei 9.605. Olha só, o artigo 3º deixa bem claro para a gente. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Então, sempre tem uma pessoa física. Só que é muito difícil eu sei que o crime ambiental foi praticado em benefício, no interesse da pessoa jurídica. Eu sei que tem uma pessoa física por trás, só que eu ainda não consegui determinar quem é essa pessoa física. Então, eu posso denunciar a pessoa jurídica, imputar o fato criminoso à pessoa jurídica, sem ter que o fazer concomitantemente à pessoa física? Essa que é a questão. Porque se você me disser, não, se você tiver que imputar a pessoa jurídica, somente se você imputar também a pessoa física, eu estou exigindo a dupla imputação. Mas o STF disse que não. O STF disse que não é obrigatória a dupla imputação. Ou seja, eu posso ter dupla imputação, mas não é obrigatória a dupla imputação. Se eu não sei ainda quem é essa pessoa física, mas eu sei que o crime foi praticado no interesse, no benefício da pessoa jurídica, né? Eu sei que isso aí foi praticado, esse crime, nesse benefício da pessoa jurídica, eu posso imputar o fato somente à pessoa jurídica. Então, hoje, não é necessária a chamada dupla imputação. Tá certo, gente? Beleza. O que mais que eu tenho que falar aqui sobre crimes ambientais, né? Sobre crimes ambientais, dupla imputação, beleza, né? Eu tenho que falar aqui a respeito de transação penal e suspensão condicional do processo. Transação penal e suspensão condicional do processo está lá previsto na lei ambiental, no artigo 27 e 28 da lei ambiental. Só é possível a transação penal em caso de crimes ambientais quando houver prévia composição dos danos ambientais, né? Então, diferente lá do 76 da 9.099, que prevê a transação penal, eu vou poder dizer que existe a possibilidade de transação penal na lei ambiental, mas antes tem que ter a prévia composição dos danos ambientais. E com relação à suspensão condicional do processo, o que é importante sobre a suspensão condicional do processo na lei ambiental, né, artigo 28 da lei ambiental, é que para que eu tenha a extinção de punibilidade prevista lá no artigo 89, parágrafo 5º da lei 9.099, para que eu possa ter essa extinção de punibilidade 89, parágrafo 5º da 9.099 na lei ambiental, eu tenho que observar o que dispõe o 28 da lei ambiental. E o 28 prevê que é necessário o laudo de constatação onde fique comprovada a reparação do dano ambiental. Enquanto não houver esse laudo de constatação, de reparação dos danos ambientais, eu não tenho como ter a extinção de punibilidade. Então, chegou no final do primeiro prazo, não tem o laudo de constatação dizendo que a pessoa reparou o dano ambiental, eu prorrogo. Está lá no 28. No final desse segundo prazo de prorrogação, não tem comprovada a reparação do dano ambiental através de laudo, eu tenho uma nova prorrogação. No final, se eu não tenho laudo de constatação dizendo que a pessoa reparou o dano ambiental, aí eu vou ter que pensar, bem, ela não reparou, mas ela praticou todos os atos para reparar, eu vou ter extinta a punibilidade. Ela não reparou e pouco se lixou, não fez nada, então eu retorno os autos e a pessoa vai responder por aquele crime ambiental. Então, reparem que durante esse período de prorrogação,
não corre o prazo prescricional, né? Porque se corresse o prazo prescricional, certamente lá no final a pessoa não comprovou a reparação do dano ambiental, já estaria prescrito. Então está previsto na lei isso. E também está previsto na lei, no 28, que durante esses prazos de prorrogação, a única condição a que fica sujeita a pessoa é a comprovação, não, é a reparação do dano ambiental. Beleza? Vamos ver mais um pouquinho aqui. O que mais que eu vou falar aqui para vocês? Oh, meu Deus do céu. Né? Ah, sim, tem perdão judicial para guarda doméstica de animal não ameaçado de extinção. Artigo 29, parágrafo 2º da lei ambiental. Beleza. Agora eu vou falar para vocês da lei 12.850. A lei 12.850 é a lei que trata a respeito de organização criminosa. O conceito de organização criminosa está lá no artigo 1º, parágrafo 1º. E o crime de organização criminosa está lá no artigo 2º. Lembrando que esse crime de organização criminosa, o artigo 2º, é um crime que traz uma norma penal em branco homogênea. Homogênea. Por quê? Porque o conceito de organização criminosa está também na lei 12.850, né? Então, é uma norma penal em branco homogênea e é homovitelina. Por quê? Porque, além de estar na lei, a fonte do complemento é da lei que é do mesmo ramo do direito penal. Então, é norma penal em branco homogênea homovitelina. Beleza, tá ótimo. O que é importante que eu fale aqui para vocês sobre a 12.850, pinceladas, a lei é enorme, né? Mas é importante que eu fale dos meios operacionais, né? Então, eu tenho que falar sobre colaboração premiada aqui com vocês, que é um dos pontos mais importantes, né? A colaboração premiada que está prevista lá no artigo 4º da lei 12.850, eu tenho que saber quais são os prêmios, lembrando que os prêmios, eles estão concentrados no artigo 4º caput, artigo 4º parágrafo 4º e artigo 4º parágrafo 5º. Eu tenho a possibilidade de perdão judicial, eu tenho a possibilidade de diminuição de pena até 2/3, e se essa colaboração for após a sentença, ela pode ser diminuída até a metade. Eu tenho a possibilidade da substituição de penas. Eu tenho a possibilidade da progressão de regimes, se a colaboração for após a sentença. E eu tenho a possibilidade do acordo de imunidade, né? Que seria a causa de improcessabilidade, de não oferecimento de denúncia, quando a pessoa que colaborar não for o líder e for a primeira a prestar informações sobre o fato, né? Então, esse acordo de imunidade ou causa de improcessabilidade, você vai encontrar no artigo 4º, parágrafo 4º. A colaboração após a sentença, você vai encontrar no artigo 4º, parágrafo 5º. Lembrando que todo acordo, né, de colaboração premiada tem que ter a presença do defensor público. Eu jamais posso ter acordo sem a presença do defensor público. Lembrando que o colaborador, ele é obrigado a falar a verdade, né? Se ele não falar a verdade, ele pode responder por crime previsto lá no artigo... Oh, meu Deus, é 20 ou 19? Eu acho que é artigo 19, mas só para ter certeza aqui para vocês, 12.850, tá aqui. Vamos lá, artigo 19, então tá, acertei, 19, né? Então, o colaborador, ele é obrigado a falar a verdade, está lá no artigo 4º, parágrafo 14, se eu não me engano, por ali, ele tem que falar a verdade. Se ele faltar com a verdade, se ele imputar falsamente um fato criminoso a alguém, ele responderá por crime do artigo 19, que é o crime de colaboração fraudulenta ou colaboração
caluniosa. Também alguns chamam de delação caluniosa ou delação fraudulenta. Tanto faz o termo que você vai usar. Então, o colaborador, ele tem que sempre dizer a verdade. Tem que lembrar que o artigo 4º, parágrafo 10, prevê que as pessoas podem se retratar daquele acordo de colaboração. Nesse caso, as provas autoincriminatórias não podem ser produzidas pelo colaborador, não podem ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Lembrando que ninguém hoje é condenado tão somente com a palavra do colaborador, né? Porque existe o princípio da corroboração. Vamos sair disso e vamos lá para a infiltração de agentes. Lembrando que a infiltração de agentes, lá na Lei 11.3, na Lei 12.850, tá chegando no final. Na Lei 12.850, a colaboração, a infiltração de agentes da Lei 12.850, ela está prevista, e o infiltrado que praticar crimes que guardam relação com aquilo com o qual ele está infiltrado, ele não responde, né? Por quê? Porque nesse caso é inexigível dele uma conduta diversa. Eu vou excluir a culpabilidade. Agora, se o infiltrado, né, uma vez infiltrado, não guardar correlação com a finalidade da infiltração e praticar atos, né, totalmente estranhos àquilo que a organização criminosa pratica, ele vai responder por esses atos. Ele vai poder responder por esses atos. Lembrar também de ação controlada. Ação controlada na Lei 12.850, basta a prévia comunicação ao juiz, diferente da ação controlada na Lei 11.343 de 2006. Na ação controlada da Lei 11.343 de 2006, eu preciso de prévia autorização do juiz, está lá no artigo 53 da Lei de Drogas. Então, na 12.850, basta prévia autorização. Na Lei de Drogas, eu preciso de prévia autorização do juiz, da ação controlada. E vamos ver aqui esses últimos 3 minutinhos. O que mais que eu posso falar para vocês? Posso falar da lei de lavagem de capitais, que hoje ela é de 3ª geração. Lei de lavagem de capitais, qualquer infração penal hoje pode ser antecedente ao crime de lavagem de capitais, né? Eu tenho que saber que na lei de lavagem de capitais eu tenho a justa causa duplicada, porque na hora de eu dizer que existe crime de lavagem de capitais, eu tenho que ter indícios também da existência do crime antecedente. O crime de lavagem de capitais, ele pode ser de competência da Justiça Federal, nas hipóteses do artigo 2º, inciso 3, fora aquelas hipóteses do artigo 2º, inciso 3, os crimes de lavagem de capitais serão de competência da Justiça Estadual, tá? E estão crescendo os números de casos, né, de lavagem sendo processadas a nível estadual, tá certo? Deixa eu ver aqui sobre lavagem, o que mais que eu coloquei aqui para vocês. Sim, importante dizer que eu não aplico o artigo 366 do Código de Processo Penal na lei de lavagem de capitais, né? Isso é uma disposição lá do artigo 2º, parágrafo 1º da lei 9.613 de 98. E, por fim, falei tudo que eu queria falar sobre lavagem de capitais. A gente vai encerrar, então, aqui as nossas dicas, a nossa 1 hora de dicas para a sua prova de delegado lá do Maranhão. Gente, por favor, na véspera da prova, arruma todo o seu material. Arruma sua carteira de identidade,
Arruma a roupa que você vai usar. Não queime seus neurônios pensando, ai, vou com esse sapato, vou com aquele, vou com isso, vou com aquilo. Deixa para você acordar, já está tudo resolvido. Qual é o sapato, qual é a roupa, pegar a bolsa com o material que você tem que levar, caneta própria, lápis próprio, pegar a bolsa para você levar o seu lanche que você tem que levar. Já veja de antecedência quanto tempo você pode não morar na cidade, quanto tempo você vai levar do seu hotel ou da sua casa até a prova, para você chegar lá com uma antecedência. Tá certo? Desejo para todos vocês uma excelente prova. Meus futuros delegados do Maranhão. Super beijo, gente!